Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Paulo Silva, sou do sexo masculino, com 49 anos, sou pardo, cabelo militar, estatura mediana, estou trajando calça jeans azul e camisa bege. No pulso um relógio vermelho. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Bom, na aula de hoje vamos apresentar os prismas, dando ênfase ao conceito de prisma, bem como os elementos, classificação, expressões para o cálculo de áreas e volumes de prismas e prismas regulares, ok? Observem só, todo prisma ou os prismas são sólidos geométricos formados por segmentos de reta de mesmo tamanho, ou seja, congruentes, paralelos entre si, como extremidades em polígonos situados em planos paralelos. Esses polígonos, obrigatoriamente, eles são congruentes, eles são polígonos idênticos, ok? Essa é a definição de prisma. Aqui está uma tela em que aparecem os principais elementos de um prisma. Observem só. Os principais elementos de um prisma são bases, conforme eu falei na definição, são polígonos congruentes. Os vértices são pontos, são os vértices dos polígonos. As arestas podem ser do tipo laterais ou arestas da base. E aí nós temos a distância entre os planos das bases como sendo a altura. Então nós temos os vértices, as arestas, que podem ser do tipo lateral ou aresta da base. A nomenclatura do prisma se dá de acordo com o número de lados que possui a base. Então, um prisma é classificado de acordo com o número de arestas de sua base, lados da base. A classificação, podemos classificar o prisma em reto ou oblíquo, dependendo da posição da aresta. Se a aresta lateral fizer 90 graus com o plano da base, nós chamamos o prisma de reto. Por outro lado, se as arestas laterais fizerem um ângulo menor que 90, o prisma é chamado de prisma oblíquo. Muito bem, agora observem só, um prisma reto é aquele cujas arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases. Observem que no meu exemplo eu tenho um prisma reto chamado de prisma pentagonal, já que na base existem 5 lados, e o prisma reto hexagonal, já que a base tem 6 lados. O prisma oblíquo é aquele cujas arestas laterais formam um ângulo diferente de 90, menor que 90. E aí, nesse caso, nós temos aqui um prisma heptagonal oblíquo. Bom, agora vamos à definição do que é o prisma regular. Então, um prisma é regular se somente se suas bases são polígonos regulares. Eu lembro a vocês que um polígono é regular quando ele tem lados e ângulos iguais. E aqui eu estou apresentando 4 exemplos de 4 prismas regulares. Observem só, prisma triangular regular, a base é exatamente um triângulo equilátero. Prisma quadrangular regular, aí a base é um quadrado. Prisma pentagonal regular, a base é um pentágono regular. E aí nós temos o prisma hexagonal regular, já que na base existem 6 lados e o regular é a base desse prisma, beleza? Planificação de um prisma. Todos aqueles prismas que vimos agora há pouco podem ser planificados. E a planificação é tão somente a figura geométrica formada, uma figura plana, formada pelas superfícies desse sólido. Superfícies essas que podem ser do tipo lateral ou as superfícies de base. Lembrando que lá da definição o prisma tem 2 bases congruentes, 2 bases idênticas. Para essa situação, eu tenho um prisma hexagonal regular, ou seja, na base eu tenho um hexágono regular, uma figura de 6 lados e 6 ângulos iguais, e aqui está a planificação dele. Observem que esse prisma planificado ele tem 2 bases que são exatamente hexágonos regulares. As faces laterais são retangulares, todos eles retângulos congruentes. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos, todos eles congruentes entre si e as bases são hexágonos regulares. Vou apresentar agora um dos prismas, são 2 na verdade, que tem muita importância para você que vai fazer a prova do vestibular da UEA, que é o paralelepípedo reto-retângulo, também chamado de ortoedro, e o cubo que eu vou apresentar daqui a pouco. Olha só. Paralelepípedo reto-retângulo é todo prisma reto cujas bases são retangulares. Então, observem que se a base é retangular, eu tenho 2 retângulos, que são 2 polígonos idênticos nas bases, e ao lado nós temos 4 retângulos. Então, ao todo são 6 retângulos. 2 que constituem a base e 4 que constituem as faces laterais. O cubo, que é o segundo prisma de extrema importância para você que vai fazer prova, é um paralelepípedo reto-retângulo em que todas as arestas têm a mesma medida. Então, o cubo, na verdade, é formado por 6 quadrados. Observem que as bases continuam sendo retangulares, bem como as faces laterais, mas aí, nesse caso, elas são quadradas. Bom, gente, então agora eu vou apresentar para vocês as expressões para calcular a área e o volume de um prisma. Observem só. Dado um prisma, podemos destacar a área da base, que são 2, né? Calculando uma eu posso dobrar,
A área lateral, que é a soma das áreas das faces, bem como a área total. E para todo prisma vale essa relação, que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Lembrando que a área lateral é a soma das áreas de cada uma das faces. O volume de um prisma é dado pela expressão. O volume de um prisma é dado pela área da base vezes a altura. Beleza? Finalmente, agora, nós vamos apresentar para vocês as expressões mais importantes a nível de prova para o paralelepípedo, reto, retângulo, também chamado de octoedro, e o cubo, chamado de hexaedro regular. Observem só. Diagonal, segmento de reta que liga o vértice A ao vértice B. Essa diagonal ela pode ser obtida por um Pitágoras duplo, né? Eu posso usar o teorema de Pitágoras para achar a diagonal da base e depois usar o Pitágoras para achar a diagonal do paralelepípedo. Então, a diagonal do paralelepípedo é dada pela raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, onde A é essa aresta, a gente chama normalmente de comprimento, largura e altura. Então, a raiz quadrada do quadrado de A mais o quadrado de B mais o quadrado de C, tudo dentro da raiz vai dar diagonal. A área total é 2 vezes AB mais AC mais BC. 2 vezes AB mais 2 vezes AC mais 2 vezes BC. E o volume, conforme foi dito agora há pouco, o volume é tão somente a área da base vezes a altura. Essas são as expressões para paralelepípedo reto retângulo. Observem agora as expressões para o cubo. Lembrando que o cubo é um caso particular do paralelepípedo. A diagonal é A raiz de 3. Então, a diagonal do cubo, que é o segmento de reta que liga esses dois vértices. A área total do cubo é a área de 6 quadrados, lembrando que no cubo nós temos exatamente 6 quadrados, é por causa disso que ele é chamado de hexaedro regular. A ao quadrado vezes 6, e o volume do cubo, A vezes A, a área da base vezes a altura vai ser A elevado ao cubo, beleza? Essas são as principais expressões para esses dois prismas extremamente importantes. Questão de número 1. Um prisma reto tem por base um pentágono com 2 ângulos retos, conforme mostra a figura 1. Então, observem só que nessa situação, pentágono, nós temos 2 retos, conforme ele disse por hipótese. O volume desse prisma é igual a 168 centímetros cúbicos, e a figura 2 mostra uma vista desse prisma quando está apoiado sobre um dos pentágonos. A área total desse prisma é, letra A, 140 centímetros quadrados, letra B, 164 centímetros quadrados, letra C, 188 centímetros quadrados, letra D, 212 centímetros quadrados e letra E, 236. Beleza? Vamos à resolução da questão. Por hipótese, essa aqui é uma das bases. Lembrando que as bases do nosso prisma são polígonos congruentes. Olhando para cá, nós observamos que a gente pode dividir, por exemplo, essa base em 2 figuras. Uma figura que é um triângulo isósceles, já que nós temos 2 lados iguais, e um retângulo. Achar a área desse cara não seria difícil. A projeção ortogonal desse cara em cima da base vai me dar um triângulo pitagórico. Ora, como essa medida é 6, aqui é a metade, que é 3. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente pode achar que aqui é 4. Ora, olhando para cá, então a gente pode calcular a área do retângulo e somar com a área do triângulo, para achar a área da base. Então, a área da base vai ser igual à área do retângulo, que é base vezes altura, 6 vezes 2, mais a área do triângulo. Base, que é 6, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. A área da base vai ser calculada como sendo 6 vezes 2, 12, com mais 24 dividido por 2, 12. Então, a área da base, a gente chega à conclusão de que a área da base é 24 centímetros quadrados. Paulo, oi. Agora a gente precisa achar a área lateral. Lembrando que, olhando para o prisma, como nós temos a área da base, que é 24, e o volume foi dado, nessa figura a gente nota que as arestas laterais, que coincidem com a altura, são 7. Como eu quero achar a área dos 4 polígonos, o que seria? Calcular o perímetro dessa base e multiplicar todo mundo por 7. Então, a área lateral vai ser o perímetro da base, lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados, 10 com mais 10, 20, vezes 7. E esse produto aqui vai dar exatamente 140 centímetros quadrados. Agora mesmo eu falei para vocês que a área total de um prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total desse prisma vai ser igual 2 vezes a área da base, que é 24, 2 vezes 24, mais a área lateral, que nós calculamos aqui como sendo 140. 48 mais 140. A área total desse prisma, portanto, vai ser igual a 188 centímetros quadrados. Ok? Essa é a área total pedida no exercício. Resposta encontra-se na letra C. Beleza? Questão de número 2.
Em uma caneca, no formato de um cubo, com arestas internas medindo 7 centímetros, foram colocados 245 ml de café, que não preencheram totalmente a caneca, restando ainda um espaço entre a superfície do café e a borda superior da caneca, conforme mostra essa figura. A distância entre a altura do café no interior da caneca e a borda superior da caneca, indicada pela letra D, é: letra A, 3 centímetros, letra B, 4 centímetros, letra C, 2 centímetros, letra D, 5 centímetros e letra E, 1 centímetro, ok? Vamos à resolução da questão. Observem só. Foi dado por hipótese que dessa caneca foi colocado 245 ml de café. E nós lembramos que a relação entre as unidades é que 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico, ou seja, a relação é de 1 para 1. Então eu posso calcular o volume de café para eu tentar calcular o valor desse D. Então vamos lá, observem só. O volume de um cubo, o volume de café dentro desse recipiente vai ser dado. Lembrando que como esse lado todo é 7 por hipótese, já que as arestas do cubo são todas iguais, e aqui é D, esse segmento de reta que corresponde à altura de café dentro da caneca corresponde a 7 menos D, que é exatamente a altura desse prisma. Lembrando que esse cara aqui é um paralelepípedo. Como é que eu acho o volume? A área da base, 7 vezes 7, vezes a altura, que é 7 menos D. Ora, mas por hipótese, esse volume deu 245, dado no exercício. Ok? 7 vezes 7 é 49, eu vou dividir por 49 dos dois lados, dividindo por 49 desse lado e dividindo por 49 desse lado, a gente pode então concluir que 7 menos D é igual a 245 dividido por 49. O resultado dessa divisão vai ser 5. Finalmente, então, eu tiro que o valor do D, que era o valor pedido no exercício, é igual a 2 centímetros. Ou seja, para essa situação, lembrando que todas as arestas do cubo são iguais, 7, 7, 7, eu encontrei 2 centímetros como sendo a superfície livre do café até a borda superior. Ou seja, esse café, que foi colocado dentro desse recipiente, ele ocupou 5 centímetros de altura. Como são 7 ao todo, significa que a superfície livre do café para a borda superior, 2 centímetros, resultado, portanto, encontrado na letra C, ok? Muito bem, na aula de hoje, vimos o assunto relacionado a prisma. Definição, elementos, classificação e expressões para o cálculo de áreas e volumes de prismas, bem como os prismas regulares. Esses assuntos são extremamente recorrentes nas provas da OEA. Na aula, a gente enfatizou 2 tipos de prisma extremamente importantes, que é o ortoedro, também chamado de paralelepípedo reto retângulo, e o cubo, bem como as expressões para diagonal, área total e volume. Assuntos extremamente importantes para o vestibular da OEA.